Olá pessoal, nos últimos slides nós demonstramos que a estabilidade de um sistema LIT pode ser determinada observando a resposta ao impulso. Se essa resposta ao impulso for absolutamente somável, o sistema será estável no sentido BIP. Agora vamos analisar uma outra característica que é a causalidade de sistemas LITs e a sua importância para processamento em tempo real. Quando o sistema é causal, ele depende apenas de amostras passadas e da amostra atual para determinar a sua saída. Ele não pode depender de amostras futuras. Se um sistema é causal, ele pode ser implementado em tempo real, ou seja, se eu estou fazendo algum algoritmo para identificar, por exemplo, quem é o locutor, eu vou depender das amostras passadas e da atual para dizer quem é o locutor. Se eu depender de amostras daqui, sei lá, 20 minutos, o sistema não será mais em tempo real. Portanto, o sistema causal é aquele que depende apenas de amostras do passado e do presente. Ele não adivinha e não precisa das amostras do futuro. Vamos demonstrar o seguinte. Considere duas entradas x1 e x2 que são exatamente iguais no instante até o instante n0, ok? Então elas são exatamente iguais até o instante n menor ou igual que n0, ok? Então, desenhando, eu tenho x1 e x2, duas sequências que são exatamente iguais até esse instante n0. A partir desse momento, o x1 diverge, tem valores diferentes da sequência x2, ok? Então essa é a primeira condição a ser observada. E vamos considerar que eu estou com um sistema linear invariante ao deslocamento, ou seja, um sistema LIT com resposta ao impulso H. Para eu determinar se o sistema é causal, vamos observar o seguinte. No instante n0, eu tenho uma saída para a entrada x1, que eu vou chamar de y1 em n0. E no instante, para a segunda saída, x2, eu vou determinar a saída no instante n0 também. Como o sistema é LIT, eu posso usar a soma de convolução para achar a saída para esta entrada particular no instante n0. Então, para a entrada x1, eu vou ter essa expressão, que é o somatório de produtos da resposta ao impulso e do x rebatido, até o instante n0, ok? E aqui também eu tenho a saída 2 para a entrada 2 nesse instante n0, ok? Como o somatório pode ser dividido em duas partes, de menos infinito até mais infinito, eu posso dividir, fazer duas parcelas, uma de 0 até infinito, mais outra parcela de menos 1 até menos infinito, porque a operação ela é linear. Tá? Observe aqui nesta primeira parcela, o n0, os índices de x1 vão variar de n0 menos 0, n0 menos 1, n0 menos 2 e assim por diante. Portanto, aqui eu só tenho índices que são menores ou iguais que n0. Da mesma forma, na segunda parcela. Ok? Já nesse outro termo, da primeira saída, o n vai variar de n menos 1, que é n mais 1, n mais 2, n mais 3 e assim por diante. Então, os índices aqui serão superiores a n0, da mesma forma que na outra saída. Ok? Observaram essas duas particularidades? Então, vou tentar obter a saída de um sistema para a entrada x1 no instante n0 e depois vou determinar para esse mesmo sistema a saída para a entrada x2 no instante n0. Se o sistema, além de ser LIT, ele também ser causal, o que nós temos? Nós temos que, como o sistema é causal e as entradas x1 e x2 são exatamente iguais até o instante n0, o sistema obrigatoriamente tem que dar a mesma resposta no instante n0 para a entrada x1 e também igual a saída, em n0 para a entrada x2. Então isso aqui tem que acontecer se o sistema for causal, além de ser LIT. Tá? Como as entradas são exatamente iguais até o instante n0, então o primeiro termo aqui, que tem n's
inferiores a n0, x1 será exatamente igual a x2, e este termo é igual, né, nesse instante de tempo, n0, beleza? Contudo, para que eu tenha essa condição satisfeita, a segunda parcela tem que ser igual, ok? Então, para a parcela ser igual, eu preciso que este termo da segunda parcela seja igual a este termo. Observe, então, que a condição, né, para o sistema ser estável implica que y1 no ponto n0 tem que ser igual a y2 no ponto n0. Nós verificamos que x1 e x2 são iguais para n menor igual que n0, portanto, essa parcela é igual a esta. Para que isso aqui seja igual, forçosamente, esse termo deve ser igual a este termo, contudo, os índices aqui de x são superiores ao índice de n0, ok? Observem este detalhe. Portanto, para que nós tenhamos causalidade, estes termos devem ser forçosamente iguais, ok? E a única forma deles serem iguais, observe que o índice aqui é superior a n0 e, como falamos, o x1 é diferente de x2 para n maior que n0, forçosamente nós temos que ter que esta multiplicação, né, pela resposta impulso tem que ser zero para esses índices k. Que índices são esses? De menos 1 a menos infinito, portanto, para k negativo. Esta é a condição necessária para que o sistema seja causal, ok? Ou seja, a resposta impulso tem que ter valores iguais a zero para índices negativos. Concluímos então que, para o sistema ser causal, a resposta impulso não pode ter valores maiores que zero para n negativo. Isso implica que o n é uma sequência causal, ou seja, uma sequência que só tem valores para n maior ou igual a zero, ok? Para n negativo, ela tem valores iguais a zero. Vamos ver um exemplo. Considere essa equação de diferenças. Observe que os índices indicam amostras que estão sempre iguais ou inferior ao instante que eu estou calculando para a saída. Portanto, esse sistema é, obviamente, causal. Se você olhar a resposta impulso, ele vai ter valores, né, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, que podem ser diferentes de zero, mas qualquer valor de coeficiente será igual a zero para n negativo. Portanto, o sistema é causal só observando a resposta ao impulso do sistema LIT. Causal, sistema causal, ok? Vamos ver um outro exemplo. O acumulador, que é um sistema que nós já vimos bastante, ele tem essa equação de diferenças, conforme já apresentado para vocês, né, que faz a soma das amostras de menos infinito até n. Obviamente, não depende de amostras além de n para calcular a saída no instante n. Dá para inferir que ele é causal, mas como podemos determinar olhando a resposta impulso? Determinando a resposta impulso. Como é que eu determino? Aplico na entrada o impulso e observo a saída. Então, se eu aplicar o impulso na entrada do sistema acumulador, o que eu vou ter? Enquanto o L for negativo, esse somatório vai ser zero. Para L maior ou igual a zero, esse somatório vai ser igual a 1. Portanto, isso é praticamente o comportamento do degrau. Então, a resposta ao impulso do acumulador, conforme nós já vimos, é igual à função degrau. E a função degrau, ela é uma função que só tem valores positivos para n maior que zero, portanto, indica que o sistema é causal, ok? Porque a resposta ao impulso ela é zero para n negativo. Por outro lado, em outro exemplo, observamos que para o interpolador, descrito na equação de diferenças abaixo, nós temos índices para calcular
a saída no instante n, nós temos índices além de n, portanto eu tenho que olhar para o futuro. Se eu for observar a resposta impulso desse sistema, aplicando o impulso na entrada, a resposta impulso vai ser isso aqui. Ó. Se eu desenhar, ela vai ter um valor de 1 para n igual a 0, meio para n negativo e meio para n positivo, igual a 1. Okay? Portanto, eu tenho esta parcela que indica que o sistema não é causal. Okay? Porque o meu h de n tem valores diferentes de 0 para n negativo. Conforme demonstramos, isto não garante causalidade. Observe que para muitos sistemas, apesar de não ser causal, o exemplo anterior, se eu deslocar uma amostra para frente, a resposta, ou seja, atrasar a resposta, eu não tenho problema, ou seja, eu bufferizo a entrada. Tá? Então, a minha equação de diferenças, agora eu atrasei, né, o sistema, eu troquei n, né, por n menos 1. Onde eu tinha n foi para n menos 1, onde tinha n menos 1 foi para n menos 2, e onde tinha n mais 1 foi para n. Portanto, eu não dependo de nenhuma amostra além de n para calcular a saída no instante n. Portanto, eu tornei o sistema causal. Eu posso fazer isso introduzindo um atraso ou mais atrasos, né, ou bufferizando, até que eu tenha todas as amostras e a partir daí eu respondo. O detalhe dessa abordagem é que eu atraso a resposta, mas a partir de que eu esteja respondendo uma amostra atrás da outra, continua sendo processamento em tempo real. Ele só vai demorar algumas amostras para começar a responder. Depois ele responde da mesma taxa do sinal de entrada. Portanto, o sistema se torna causal introduzindo este atraso. Olá, pessoal. Então, nesses slides, nós descobrimos que um sistema LIT é causal quando a resposta impulso tem valores iguais a 0 para n negativo. Portanto, eu posso usar um sistema causal para implementar processamento em tempo real, uma classe de sistemas muito importante para nós. Até breve.